Governador Helder Barbalho, é um prazer falar com o senhor. O senhor representa um dos estados mais bonitos da nossa nação, a porta de entrada da Amazônia, um estado que eu admiro e uma cidade que eu conheci durante o Círio, fui várias vezes aí, transmiti inclusive o Círio, e que tem um povo maravilhoso, como é maravilhoso o povo brasileiro. O povo brasileiro, com o perdão de todos os povos do mundo, é o povo mais legal que existe. E dentre esses povos está o paraense, que tem um coração do tamanho do Estado. É um negócio assim, fora do comum, o carinho com que as pessoas se tratam, o carinho com que as pessoas recebem você no Pará. Eu tenho aqui alguns vasos que eu trouxe aí, de fabricação de indígenas, né? Eu tenho aqui, sempre que eu olho esses vasos aqui, eu me lembro do estado do Pará e do carinho do povo paraense, sem falar na culinária paraense, que é uma coisa assim fantástica, é uma coisa de você... coisa que você nunca tinha ouvido falar. Jambu, por exemplo, que deixa a língua meio adormecida e tal, enfim. Olha, tem cada comida no Pará, peixes fantásticos e daí por diante, e gente muito afetuosa que não merece viver a situação que está passando. O Brasil inteiro está mergulhado num caos. Hoje a gente é o epicentro dessa doença no mundo. Tá? Desde o começo da pandemia a gente está em segundo lugar, perdendo para os Estados Unidos em número de casos infectados, mas hoje, presencialmente falando, no presente, vivendo isso, o Brasil é o centro da doença, passando os americanos, na maioria dos dias, em casos e pessoas que morrem, que perdem a vida, infelizmente. Governador, qual é a situação do estado do Pará nesse momento? Eu acredito que não seja tão diferente do resto do país. Bom dia, prazer falar com o senhor, governador. Bom dia, Datena, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Muito obrigado pela oportunidade deste bate-papo e agradecido pelo reconhecimento à nossa culinária, ao reconhecimento da nossa cultura. De fato, o nosso estado é fantástico com a cultura do Marajó, com os vasos marajoaras. E se Deus quiser, Datena, passado esse momento de pandemia, nós poderemos voltar a ter o nosso Círio de Nazaré e será um privilégio para todos os paraenses poder recebê-lo mais uma vez. Falando especificamente do cenário epidemiológico nesse momento no estado, nós estamos atuando no sentido de garantir a prioridade absoluta, que é serviço de saúde para as pessoas que precisam. Temos acompanhado o crescimento do número de contágio e, consequentemente, a necessidade por serviços de saúde. E as estratégias que nós estamos montando aqui, Datena, é garantir que todos tenham atendimento, não permitir que o sistema de saúde entre em colapso, não permitir desassistência, não permitir filas de espera por leito ou a necessidade de deslocar pacientes, como aconteceu no estado do Amazonas, para outros estados, até porque nós temos verificado que a situação do colapso ele é nacional. Aqui hoje nós estamos com 84% de ocupação de leitos, nós já estamos com 1.460 leitos disponíveis especificamente para a Covid, e esta semana abrindo mais 500 leitos, portanto, nós vamos ampliar significativamente esta oferta para que esta margem de segurança seja cada vez maior e, consequentemente, nós possamos dar tranquilidade para as pessoas que precisem de um leito possam ter a garantia. É fundamental também as medidas restritivas, as medidas de isolamento social para que o número de pessoas que estejam circulando e, consequentemente, expostas ao vírus esteja diminuindo. Por essa razão, nós estamos na região metropolitana, a partir das 21 horas de hoje, adotando uma medida restritiva de bandeiramento preto, indo para o lockdown por uma semana, para que isto seja uma medida que evite a exposição ao vírus e, consequentemente, uma maior pressão ao sistema de saúde e o risco de colapso para a população que precisar destes serviços.
Aqui em São Paulo, que é uma das 10 maiores cidades do planeta, ficou claro, e é tudo proporcional, né? Quanto mais gente tem, maior o problema, porque o vírus circula pelas pessoas. Então, quanto mais gente tem, é claro que a dificuldade é maior. Mas as pessoas deixaram claro que não cumprem lockdown quando não tem auxílio emergencial, quando não tem o que comer. O senhor deve ter ouvido aí a maioria das pessoas dizendo: como é que eu vou ficar em casa se a minha família está morrendo de fome? E o Paulo Guedes aplaudido no mercado, deve ser, o mercado é dele, ou então é o dono do mercado, a família do mercado que aplaudiu o Paulo Guedes, que não tem ninguém aplaudindo o Paulo Guedes, que dá um auxílio emergencial e a maior onda para a Câmara aprovar de R$ 250, que é quase nada, perto do preço da comida, com a alta do dólar e com a inflação. Como é que o povo paraense recebeu esse lockdown, né? Que todo mundo sente a necessidade, o cara que está dentro do ônibus, dentro do trem, do metrô, todos que nós entrevistamos têm a consciência, não independe do grau de cultura da pessoa, porque cultura não é inteligência. O brasileiro é inteligente, só não tem estudo, só lhe foi negado estudo, pela incompetência de governos todos que geriram esse país até agora, independente de ideologia. O brasileiro não teve acesso a estudo, mas é inteligente. Então o cara está dentro do trem, do metrô e do ônibus sabendo que ele pode morrer ou matar alguém. Todos falam isso. Mas todos falam: eu não vou ficar em casa morrer de fome. Eu não vou ver o meu filho morrer de fome. O senhor pensa em ajudar o povo paraense durante essa semana? É um período curto, mas são 7 dias. De alguma forma, restringir a circulação de pessoas, mas compensar de alguma forma que essas pessoas não vão trabalhar? É fundamental, Datena, que se possa ter exatamente esta visão. O auxílio emergencial deve ser uma medida econômica, mas uma mensagem, acima de tudo, para as pessoas de dizer: olhem, nós precisamos da colaboração de vocês, que vocês fiquem em casa para evitar se expor ao vírus. E, por outro lado, o governo, seja estadual, seja federal, seja municipal, vai te garantir uma renda mínima para que você possa garantir o sustento da sua família. Aqui nós estamos fazendo, desde o ano passado, um programa chamado Renda Pará, em que o governo do estado tem aportado a todas as famílias beneficiárias do Bolsa Família um volume de recursos importantes. São 1 milhão de famílias que estão recebendo a 100 milhões de reais, portanto R$ 100 para cada família, como complemento para as famílias beneficiárias do Bolsa Família. Além disso, nós estamos garantindo por mês R$ 80 para cada aluno, não para cada família, para cada aluno da rede estadual de ensino. São 576 mil alunos que estão sendo beneficiados também com esta garantia, já que não tem a merenda na sala de aula porque estão em casa, estamos garantindo esta condição. Hoje de tarde, nós estaremos anunciando um amplo pacote econômico com financiamento de micro e pequenos empreendedores a 0,2% ao mês, empreendedores individuais. Estaremos fazendo diminuição de ICMS para as categorias que estão com maior dificuldade de garantir o seu sustento, principalmente as atividades noturnas, que acabam sofrendo ainda mais com as restrições ao longo desta pandemia. Estaremos também garantindo uma renda para trabalhadores autônomos, trabalhadores informais, para os profissionais que estão com maior condição de dificuldade social, de vulnerabilidade social. Portanto, com este olhar, em consonância ao que você disse e o que nós pudemos ouvir dos seus ouvintes antes da minha entrada, que é exatamente trabalharmos em saúde, garantir atendimento, garantir a oferta de leitos clínicos, de leito de UTI, atendimento médico para aqueles que estejam no início dos sintomas, mas, por outro lado, também garantir que as pessoas possam ter renda para sobreviver a esse período que é necessário nós estarmos em casa. Olha, o presidente Jair Bolsonaro acaba de declarar que a alta dos alimentos decorre da política de isolamento e distanciamento social praticada pelo Estado. Ele diz: a culpa é política do fique em casa, feche tudo e destrua bilhões de empregos. A consequência está aí.
Agora, quem está com essa política excessiva do fica em casa? Não sou eu, disse apoiadores da entrada no Palácio da Alvorada. O que o senhor tem a dizer como governador sobre isso? Primeiramente, a produção de alimento no Brasil é, inclusive, um dos principais pilares de sustentação da nossa economia. O Brasil foi o país que mais produziu alimento no ano de 2019, no ano de 2020. Se não fosse a atividade da produção de alimento no campo, a economia desse país tinha ficado ainda numa condição mais precária do que nós vimos, a queda do PIB em 4,1% no ano de 2020. Posso ajudar? Portanto, Posso ajudar? Por favor. Por favor. O governo importou milhões de toneladas de arroz dos Estados Unidos. Coisa que é impensável para quem produz o que o Brasil produz. Para que importou isso? É chamado estoque regulador. Se o arroz dispara o preço, o feijão, se você importou milhões de toneladas de arroz dos Estados Unidos, por que o governo não joga isso no mercado como estoque regulador? E faz isso com os outros alimentos também. Já que não gastou com vacina, mas gastou para importar arroz dos Estados Unidos, cadê o estoque regulador? Cadê a política do Paulo Guedes? Que acho que nem os livros ele está usando. Porque eu disse uma vez e repeti ao presidente da República que eu era favorável ao congelamento dos preços da cesta básica. Só da cesta básica. Para o cara poder comer. Aí os adeptos aí, haters aí, que estão do lado do Paulo Guedes, o Datena é comunista, está querendo controle de preço. Comunista é a tua tia, a tua avó, sei lá quem, comunista é o caramba. O comunismo caiu de Maduro, não existe, o comunismo não existe. Nos países que tivemos o comunismo, o Mao Tse Tung matou de fome 70 milhões de pessoas, o Stalin matou de fome ou mandou para a Sibéria, ou acabou com 50 milhões. Como é que eu posso ser comunista? Claro que eu não sou comunista, não passo nem perto disso. Eu não estou pedindo controle de preço de tudo, só estou pedindo controle de preço da cesta básica e do gás de cozinha, que é para o cara poder comer, pô. É a única coisa que eu estou pedindo é controle de preço de cesta básica e de gás de cozinha, mais nada. Eu não estou pedindo controle de preço estatal, pelo contrário. Entendeu? Mas se o governo compra o estoque regulador e não usa, não é? Ou eu estou enganado também nisso? É fundamental que nós possamos compreender, Datena, que nós estamos num momento de excepcionalidade. É um momento extraordinário e nós temos que sobreviver a esta jornada. E sobreviver a esta jornada é ter sensibilidade e estabelecer que olhar por aqueles que mais precisam deve ser o norte a ser seguido, sem irresponsabilidade fiscal, mas que se possa levar em consideração que as pessoas precisam comer, precisam se alimentar e precisam, sim, respeitar as medidas sanitárias enquanto não tem vacina. Nós só temos uma fórmula para que esta pandemia possa reduzir o número de mortos e o tempo de duração dela, é investir em vacina. Nós já pecamos. O Brasil, lamentavelmente, ele hoje se demonstra o país com o maior crescente de mortes e sem que nós enxerguemos no fim do túnel o encerramento deste período. Enquanto todas as outras nações estão reduzindo o número de óbitos e reduzindo por medidas sanitárias e por vacinação, o Brasil continua, depois de um ano de pandemia, discutindo e questionando se a ciência deve ser seguida ou não. E, lamentavelmente, até aqueles que só pensavam na economia, ao invés de investir em vacina e planejar o Brasil para ter vacina, também não se preocuparam com isso. Portanto, é a tragédia perfeita para que o Brasil possa ter ainda mais mortos e, lamentavelmente, nós tenhamos que conviver ainda por um maior tempo que não se tem sequer previsão de até quando vai essa pandemia dramática. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, eu concordo completamente com o que o senhor acabou de dizer. Não adianta ficar com essas discussões inócuas agora que a gente virou o pior lugar do mundo onde tem pessoas contaminadas e morrendo. Nós estamos no meio de uma tragédia.
eu não posso dizer o olho do furacão, porque o olho do furacão é calmo, não é? Nós estamos no epicentro do terremoto. O terremoto de vidas perdidas ou contaminadas, e vidas perdidas não só pela patologia e outras patologias que não são atendidas pelo colapso dos hospitais, mas muita gente que está morrendo de fome. Então, até a vacina, se você não mantiver esse povo comendo, não vai adiantar a vacina, porque vai vacinar pouca gente, vai morrer gente de fome. Porque a vacina vai demorar para chegar. Para atender o país inteiro vai demorar para chegar. É claro que os esforços do mundo estão cada vez mais ativos, né, para que se fabrique a maior quantidade de vacinas que se possa existir em todos os tempos. Vacinas que demoravam 14, 15 anos para serem fabricadas, hoje são fabricadas em 1 ano. Então tem que produzir vacina para 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões de pessoas, que enquanto tiver um caso de coronavírus no mundo, nós estamos perdidos, porque o vírus vai se replicar. Pode ser no lugar mais distante do mundo, ele vai se replicar e vai continuar ameaçando o mundo inteiro. Tá? Mas até chegar a vacina, se não mantiver o povo comendo, aí realmente nós estamos perdidos. Tá? Se não der comida ao povo, e não adianta você dar hoje um auxílio emergencial de R$600, que seria o mais ou menos lógico, foi lá de trás, que o Paulo Guedes naquela época, é mentira que ele fala que 250 é o que pode dar, porque o processo inflacionário, por uma série de detalhes econômicos que muitos economistas falam para você não entender. É mentira que ele propôs isso agora de 250, é mentira dele. Porque lá atrás, quando o Brasil estava muito melhor, que foi começo da pandemia, a nossa economia estava muito melhor, ele propôs 200. E aí foi levado ao Congresso, que meteu 500 e o Bolsonaro deu 600. Então é a política dele mesmo. Mas se você... Não adianta você dar R$600, R$1.000, se você tem 15% de inflação ao ano provocada pelo alimento. Porque a inflação e o aumento cambial, o aumento do dólar, isso acaba com o poder de compra do cara que chega com R$600 hoje no mercado, ele compra um X de comida, amanhã ele compra menos X de comida, depois da manhã menos X de comida, os R$600 são comidos pela inflação e pelo dólar. Não adianta nada, se você não tiver um controle, pelo menos dos alimentos da cesta básica, para o povo comer, de gás de cozinha, para o povo cozinhar, e de combustíveis para não aumentar o alimento, você está perdido. Está perdido. O que o Bolsonaro fez? Mandou o cara da Petrobras embora, por quê? Porque ele aumentava preço toda hora. O que é isso? Controle de preço. Então o Bolsonaro é comunista também? Claro que não. Óbvio que não. É que esses manés ou não entendem ou gostam de provocar discussão em rede social, achando que se pode brincar com um país que está em ebulição e que saiu às ruas ontem, teve gente na rua pra caramba. Essa polarização também não vai ajudar em nada, ou de um lado ou do outro. Agora, com o Lula solto e livre, não vai ajudar nada polarizar entre o Bolsonaro e o Lula, só vai morrer mais gente. Façam o que vocês quiserem, liberdade para vocês. Aliás, eu sou a favor de qualquer tipo de manifestação, mas nessa hora você vai contaminar as pessoas ou vai se contaminar e vai provocar uma situação de extrema violência que não nos interessa. Porque a violência ela virá se o povo estiver morrendo ou de doença ou de vacina. Essa virá mesmo. Então, uma coisa é você passar por essa crise nos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, na Itália, na Alemanha, na Espanha, que são países com menos gente, mais ricos que a gente, com distribuição de renda melhor. Outra coisa é passar pelo que nós estamos passando no Brasil. Então é bom a gente botar a cabeça no lugar e começar com uma palavrinha que as pessoas, quando são eleitas, esquecem. Povo. Se não pensarem no povo agora, realmente eu não sei qual vai ser o fim da história e nem que ponto da história nós estamos. Se é começo, meio ou fim. Governador, eu não sei se o senhor pensa diferente, eu não tenho mais perguntas. Que Deus ajude o seu Estado e a nação. Obrigado, Datena, obrigado pela oportunidade
e aproveitar a Rádio Bandeirantes e o canal no YouTube para que nós possamos, acima de tudo, demonstrar para a população que essas medidas só são necessárias porque nós estamos efetivamente sob o risco de desassistência do sistema de saúde. Ninguém fica feliz, satisfeito de ter que tomar uma medida como esta, mas é fundamental que todos possam colaborar. Nós estamos fazendo todos os esforços possíveis para garantir assistência, mas cada cidadão e cidadã deve compreender que agora é um momento de ter a consciência para garantir a luta pela vida e que nós possamos olhar por aqueles que estão nesse momento num leito de hospital. Hoje não tem ninguém no Brasil que não conheça alguém que perdeu a luta para o Covid ou que esteja com alguém nesse momento lutando pela vida, e é com esse sentimento de solidariedade pedindo que todos os paraenses possam compreender, e particularmente os da região metropolitana, destas medidas necessárias para que logo, logo nós possamos gradativamente retomar a nossa normalidade. Vereador, foi um prazer, um abraço grande, sorte ao pessoal do Pará e brevemente, quando tudo tiver se organizado, que a gente possa chegar perto do normal. Também farei questão de voltar ao seu estado, que, repito, foi um dos estados mais lindos que eu visitei da União e com um povo maravilhoso. Um abraço grande ao senhor, governador. Muito obrigado, um abraço, volte sempre.